Meu nome é Luana Lorena, eu estudo artes visuais, estou prestes a me formar, uma graduação de muitos anos, mas na faculdade eu comecei a fazer, comecei a me direcionar para fotografia e desde 2019 eu comecei a fazer uma pesquisa, que é essa pesquisa das fotografias de família, desses materiais de arquivo de afetos, né? Esses pequenos e grandes afetos e desafetos. E, bom, desde 2019 eu venho olhando para isso, venho trabalhando com isso. Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de material, eu entendi que eu ia ter que trabalhar com algumas outras coisas também. Então, com história oral, boa parte do meu trabalho eu ouvi causa, ouvi história. E ouvi silêncios também. Nem todas as memórias, elas vêm acompanhadas de uma narrativa oral, né? Algumas memórias são só imagem, né? É isso que a gente tem naquele momento. Então, meu bem, começar te mostrando as suas fotos. Que, como eu comentei contigo, eu comecei a tratar elas essa semana. E tratar elas, o que significa, né? Eu reproduzi todas, dei para um estúdio, fotografei todas. E nesse processo de fotografar essas bonitezas aqui, a câmera, tem que pensar sempre que a câmera, o computador, eles são máquinas, então eles têm padrões de interpretação de cor. Nesses movimentos da câmera, disso para a câmera, da câmera para o computador, algumas coisas vão oscilando. Então o momento do tratamento é para colocar isso, não diria no lugar, porque não é como se tivesse um lugar certo, assim, né? A minha defesa da pesquisa é entender o tratamento enquanto um processo de tradução. E não existe uma tradução perfeita, né? Essa tradução ideal. A tradução sempre é um jogo um pouco de interpretação. Sim. Mas pelo menos para colocar, deixar as cores, o aspecto da foto em algum espaço que é o desejado, né? Seja por mim, seja pelas pessoas. E como eu comentei com você, esse trabalho com o seu acervo é um trabalho muito mais de minúcia. E foi muito parecido com o trabalho com o acervo da minha família. Foi quase um acaso que me fez começar a fazer isso, mas eu tinha começado a fazer a pesquisa, uma pesquisa de iniciação científica com fotografia. E 2 meses depois que eu comecei, veio a pandemia. E era uma pesquisa muito prática, né? Eu ia ter que estar muito tempo no laboratório. E a pesquisa já era direcionada para pensar esses balanços na fotografia analógica, né? No material da fotografia analógica. E como isso poderia influenciar na fotografia, enfim, mas pandemia. Eu falei, bom, não tenho mais acesso ao laboratório, que eu tinha acesso, como que eu vou continuar minha pesquisa, né? E nesse meio tempo eu fui para a cidade dos meus pais. E eu tava lá na casa deles e tava remexendo coisa, aquela velha história de pandemia, né? Preso dentro de casa. Então eu comecei a remexer algumas coisas e eu encontrei um álbum da minha família. E eu não sei dizer pra vocês se eu já tinha visto esse álbum ou não. Eu suspeito que eu já tinha encontrado com ele, mas tem uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que participa, né, da pesquisa junto comigo, é que tem algumas coisas que a gente vê pela primeira vez, mais de uma vez. E quem me ensinou isso foi esse álbum, né? O que me ensinou isso foi esse álbum, porque eu tenho a suspeita que eu já tinha cruzado com ele na minha vida, mas eu nunca tinha olhado do jeito como eu olhei. Em algum momento, um tempo depois, me deu um tum de falar, cara, essas fotos estão aí, elas estão envelhecendo. Eu tô aqui fazendo uma pesquisa sobre material fotográfico que é passível ao tempo, por que não juntar as duas coisas, né? Sim. E eu juntei, e esse processo de fazer pesquisa, a gente sempre parte de um ponto, né, de saída, mas você nunca sabe muito bem, pelo menos pesquisa em lugares como arte, como cultura, né? Lugares mais criativos, não tanto pragmáticos. Eu tendo a acreditar que a gente sabe de onde a gente está saindo, mas a gente nunca vai ter muita certeza sobre onde a gente vai chegar, porque você vai descobrir no percurso, né? O percurso é o que realmente importa. E no percurso eu fui descobrindo tudo que a pesquisa ela se tornou hoje, né? E eu concluí essa iniciação científica, e depois que eu concluí ela, passaram uns meses e apareceu um edital de conservação fotográfica e eu falei, pô, vou abrir isso. E se eu levasse
tudo isso que eu fiz, né, olhando para as fotos da minha família, para outros lugares, talvez tenham mais pessoas que tenham fotos que nem eu tinha, sabe? Pô, será que não tem mais gente que poderia ter essas fotos na caixa de sapatos no armário da cozinha, sabe? Porque aí é a morada das fotos de família, né? Caixa de sapatos no armário. Um armário lá, tipo, a estante escondida. Lá de cima. Lá atrás. A primeira vez que eu me deparei com isso foi numa foto da minha família, justamente, mas depois que eu comecei a trabalhar com outros acervos, eu fui vendo isso acontecendo mais vezes. Que quando uma foto analógica, preta e branca, ela vai envelhecendo, o preto ele vai perdendo a densidade, né? Então ele vai ficando tudo um pouco mais sutil. Uhum. Mas às vezes esse processo parece que o que ele faz com a foto é colocar uma névoa, assim, uma camada, sabe, meio nebulosa, meio onírica, assim, em cima daquela cena. E isso é dos desafios, assim, de transformar isso nisso, fazer essa tradução. Essa névoa eu acho que tá entre as mais delicadas e as mais difíceis, assim. Sim. Porque tem um aspecto... Isso aqui nunca vai ser igual a isso, né? Uhum. Isso a gente vê porque ele reflete luz, isso a gente vê porque ele tá emitindo luz. Ah, que louco isso. E, enfim, então tem certas sutilezas dessa visibilidade da imagem, desse aspecto da imagem, que realmente eles não vão ser transponíveis, vai ser sobre encontrar soluções. E essa camada, às vezes, que eu chamo de névoa, né? Essa película, assim, que é uma coisa muito sutil, me parece muito característica de uma coisa que você segura na mão, sabe? Uhum. Do objeto. Isso aqui vai para outro lugar. Mas tentar recuperar isso, né? Tentar amaciar um pouco a foto. Eu sinto sempre que a tendência das fotos aqui, elas ficarem um pouco mais durinhas, sabe? Do que aqui. Parece que aqui é tudo um pouco mais macio. E muito mais gente do que eu cogitava veio falar comigo pra saber o que era isso que eu tava fazendo, ou me contar, putz, eu tenho umas fotos aqui, eu tenho uma foto, eu tenho muitas fotos. Prestei o edital, não fui contemplada pela bolsa, mas eu tava com esse projeto pronto e em vias também de ter que começar a pensar no meu TCC. Ele ser meu TCC é quase a desculpa que eu tenho pra poder fazer isso, assim, mas acabou se tornando uma coisa muito maior do que eu tinha imaginado em qualquer momento, e muito maior e muito mais bonito também. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho, sabe? E cada uma das pessoas que gentilmente me abriram suas memórias, suas fotos, dividiram os causos todos comigo, de cada família, de cada pessoa, de cada figura. Enfim, eu venho colecionando belíssimas histórias, e não só belíssimas, muitas muito dolorosas também, mas muitas histórias, sabe? É que essa até que é grande, mas nossa, a gente consegue ver assim a foto. Ai, minha tia amor, ela é linda. Ver com detalhes, né? Sim. Porque isso, como essa foto é grande, a gente já consegue ver algum detalhe nela, né? Mas com fotos que são pequenas, fazer isso aqui consegue te dar uma perspectiva de semblante, de detalhe, de minúcia da foto, que a olho nu fica um pouco difícil, né? Essa pesquisa me ensina muito sobre a vida, né? Tem uma parcela muito considerável da vida que não cabe na história de H maiúsculo, sabe? Que só cabe nessa história que tá na minúcia, assim, que tá nessa pedrinha pequena, não na pedra grande, sabe? E é isso que essa pesquisa me conta, é isso que essa pesquisa me ensina, assim. Por isso que eu falo que o meu trabalho é ouvir causa, né? É ouvir história. Pra olhar para as imagens, eu preciso saber o que eu tô olhando, né? Eu preciso saber como olhar para isso. E para isso eu preciso ouvir, né? De uma forma muito aberta, muito atenta. Tudo que as pessoas têm ou não têm pra dividir comigo. Você acabou de me falar de todas as idas, né? Que esse retrato ele guarda, que só sua mãe agora tá aqui, que todo mundo já encantou. Isso é uma coisa que as fotografias de família elas trazem muito, porque é um material, assim,
um material que fala de afetos, de desafetos, de histórias, de pessoas, sobretudo de pessoas, né? E de pessoas através do tempo, assim, as pessoas que têm o privilégio de ter as fotos da sua família, de ter uma história em imagens, uma narrativa em imagens de algum jeito. Essa experiência, eu acho que é uma experiência muito, muito, muito própria, que muito possivelmente vai perpassar sempre a sua relação com essas fotos, que é se deparar com todas as pessoas que não estão mais aqui, né? Se deparar com todos os rostos que talvez você não conheceu porque eles foram antes de você chegar. E, enfim, se deparar com saudade também, né? Acho que lembrança. as memórias